Nós vamos começar a trabalhar um novo assunto na nossa escola bíblica dominical. Como o irmão Tiago falou na última semana, o assunto é teologia bíblica batista reformada. O que eu queria trazer hoje para nós é, sabemos o motivo, por que nós temos que estudar isso? Por que estudar teologia bíblica? Será que isso não é algo só para seminaristas, pastores? Porque nós, membros da igreja, precisamos saber de teologia bíblica. Qual a importância desse ensino para as nossas vidas? Qual é o proveito que nós vamos ter em estudar esse assunto? Antes de tudo, eu pergunto, o que é teologia bíblica? Primeiro, o que é teologia? Teologia é o estudo da revelação divina, né? Alguns pensam que teologia é o estudo de Deus, mas Deus não pode ser transformado, né, num objeto de estudo. O que a gente pode estudar é a revelação que Ele nos deixou, né? Então, a teologia é a revelação, é o estudo da revelação de Deus, o estudo da revelação divina. Então, dentro desse grande campo de estudos, que a gente vai estudar a revelação de Deus, nós vamos observar diversas áreas de pesquisa que exploram diferentes assuntos de diferentes maneiras. Por exemplo, quando a gente conhece a teologia, que é esse estudo da revelação divina, nós vamos ver a teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Qual é o seu propósito? É sistematizar as doutrinas bíblicas e apresentar de forma organizada o ensino geral das Escrituras sobre determinado assunto. Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre salvação? A teologia sistemática vai organizar, vai pegar todas as partes que a Bíblia fala a respeito de salvação e vai organizar e vai dizer para a gente, olha aqui, é a soteriologia, é a doutrina da salvação. É isso que a Bíblia fala sobre salvação. O que a Bíblia fala sobre pecado? Vai pegar várias partes, tudo que a Bíblia fala sobre pecado vai ser a amartiologia, que é a doutrina do pecado. O que a Bíblia fala sobre as últimas coisas? Vai organizar todo o que a Bíblia fala sobre as últimas coisas e vai colocar numa categoria, a escatologia. Então, a teologia sistemática, ela faz isso, ela sistematiza, né? E ela organiza para a gente entender, olha, o que a Bíblia fala sobre a igreja, a eclesiologia, sobre o pecado, sobre a salvação. Essa é uma forma de fazer teologia, de estudar a revelação de Deus, certo? Então, essa é a teologia sistemática. Mas temos também a teologia histórica. Ela vai se preocupar em estudar a história da igreja, como se desenvolveram as doutrinas ao longo dos séculos. Trata-se das formulações teológicas, dos documentos confessionais. Essa já é uma outra forma de estudar a teologia, né? Que é a teologia histórica. Ela vai se preocupar como se desenvolveu a doutrina ao longo da história da igreja, certo? Outro campo de estudo, que é a teologia pastoral, que ela vai lidar mais com os aspectos práticos da doutrina, vai buscar ajudar os pastores a conduzir a igreja de forma agradável a Deus, né? Essa é a teologia pastoral, né? Então, como à luz do ensino da palavra de Deus, né, nós vamos tirar aplicações práticas para a nossa vida, como é que a igreja pode ser conduzida de forma agradável ao Senhor. E também temos, dentro da teologia, a teologia exegética. O que é isso? A teologia exegética, ela vai buscar extrair o significado original de cada texto bíblico à luz do seu contexto, da sua linguagem. Por exemplo, hoje nós estamos há mais de 2000 anos daqueles acontecimentos que nós lemos na Bíblia. Há muito tempo. Então era outro contexto, era outra cultura. A própria língua que foi escrita era outra. Por exemplo, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, a gente tem uma distância cultural, a gente tem uma distância linguística, tem uma distância
em vários aspectos daquele texto que a gente está encontrando. O que a exegese vai buscar fazer, a teologia exegética? Desvendar esses mistérios. Vai tentar, entender, por exemplo, o texto que eu estou lendo aconteceu em que contexto? O texto que eu estou lendo foi escrito em qual língua, em qual época, em qual cultura, qual contexto, como isso tem relevância para a minha vida hoje. Então, a exegese vai buscar entender o texto à luz do seu contexto para trazer para nós entendermos hoje. Deu para entender? Ela vai buscar interpretar corretamente aquele texto, vai observar se ali tem alguma figura de linguagem, se ali tem alguma peculiaridade literária, qual é o estilo daquele texto que eu estou lendo. Porque, por exemplo, você lê um poema é diferente de você ler um discurso narrativo. Você lê um livro apocalíptico é diferente de você ler um evangelho, por exemplo. Então, cada texto tem as suas particularidades literárias, e a teologia exegética vai buscar extrair o significado real daquele texto. Deu para entender? Essa é a teologia exegética. E então nós chegamos na teologia bíblica. A teologia bíblica, como ela é apresentada aqui, ela pode ser considerada como um ramo dessa teologia exegética. E ela se preocupa com a compreensão do grande enredo das Escrituras. Esse enredo pode ser resumido em criação, queda, redenção e consumação. A teologia bíblica vai buscar compreender os 66 livros que compõem a Bíblia como se fossem capítulos de um grande livro. Ou seja, ela vai buscar entender o desenvolvimento da história que começa em Gênesis e finda em Apocalipse. Aqui nós temos um resumo. Desculpe. Aqui é uma definição, desculpe. Nesse livro aqui, do Ministério Nove Marcas, ele traz uma definição de teologia bíblica para a gente. A teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro, constituído de vários livros menores, que contam uma única grande história. O herói, o ponto central dessa história, de capa a capa, é Jesus Cristo. Eu não sei se vocês já tiveram, assim, ao longo da caminhada de vocês, dificuldade de entender ou de conectar o enredo das Escrituras. Entender assim, por que essa história está aqui? Qual o significado disso? Às vezes, muitos de nós, quando lemos o Antigo Testamento, às vezes não entendemos por que as coisas são assim. Por que aconteceu isso? Às vezes as histórias parecem coisas desconexas para nós. Tem aqui a história de Adão e Eva, depois Noé, Abraão, a Torre de Babel, Moisés, Davi, Golias. Mas como é que isso se conecta? Qual é a conexão que há entre uma coisa e outra? Por que Deus desenvolveu a história dessa maneira? Tem alguma conexão? Existe um enredo? Existe uma conexão entre uma coisa e outra ou não? Ou são histórias aleatórias? A teologia bíblica vai mostrar que sim, que de fato existe um enredo bem orquestrado por Deus, que culmina em Jesus Cristo. Nós vamos observar um resumo. Portanto, a teologia bíblica é a maneira que observamos a revelação de Deus, a sequência dos eventos na grande narrativa bíblica. Trata-se de uma forma de ler as Escrituras como um único grande livro, composto por diversos livros menores, em uma história que culmina em Jesus Cristo. Aqui, algumas perguntas importantes que, ao longo desses estudos da teologia bíblica, podem ser
respondidas. Por exemplo, do que trata a grande narrativa bíblica? Qual é o grande assunto das Escrituras? Do que a Bíblia fala? Como é que qual é o grande assunto da Bíblia, por assim dizer? Outra pergunta, há um tema unificador nesse grande quadro que une tudo isso? Qual é o significado das alianças que Deus fez nas Escrituras? Nós vamos ver que Deus fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com a nação de Israel, com Davi e a nova aliança em Cristo. Né? Qual é o significado dessas alianças? Por que Deus fez essas alianças? O que era transitório e o que é permanente em relação às demandas da lei de Deus. Isso aqui é muito importante. Teve uma vez que eu encontrei uma moça no hospital e ela era uma nova convertida e tinha começado a ler o Antigo Testamento. E ela estava muito confusa, porque ela não sabia se ela podia comer carne de porco, ela não sabia se ela podia comer camarão, ou seja, ela estava lendo ali aquelas orientações das leis que envolviam uma dieta específica ali para a nação de Israel, e ela estava aplicando diretamente para a vida dela, sem compreender o desenvolvimento e os esclarecimentos que a própria Escritura ia trazer mais à frente sobre o assunto. Então ela estava lendo e aplicando direto para a sua vida sem entender isso, sem entender que certos aspectos da lei tiveram um objetivo específico no passado, mas uma vez que encontraram o seu cumprimento, cessaram. Então, como é que eu sei o que cessou e o que continua? Teologia bíblica vai tratar disso. Que momento nós estamos hoje? O que é demandado de nós cristãos hoje na nova aliança? Então, isso vai ser muito importante, a gente vai estudar esses assuntos. O cristão deve obedecer aos 10 mandamentos, ou os 10 mandamentos são algo que era limitado ali à nação de Israel. Como compreendemos o 4º mandamento atualmente, o que é o 4º mandamento é o Shabat, né, o dia de descanso. Como é que a gente entende isso? À luz da nova aliança. O que a vinda de Cristo estabeleceu? Qual é a diferença entre a antiga e a nova aliança? Né? São temas que às vezes muitas pessoas fazem confusão. E às vezes, por fazerem confusão, acabam agindo de maneira equivocada em relação a esses assuntos. Né? Em que momento você e eu estamos nessa grande história? Qual é a relação que há entre Gênesis e Apocalipse? Então a gente observa que tem muitas perguntas importantes que vão surgir a partir do estudo da teologia bíblica, né, que vão ajudar a gente em muita coisa. Vão ajudar a gente a ter uma compreensão muito melhor das Escrituras, do enredo bíblico, saber o que passou, o que continua, que momento nós estamos hoje, qual é a grande história da Bíblia. A teologia bíblica é muito importante, meus irmãos, por todos esses assuntos que eu falei aqui. E aqui eu trago algumas vantagens para nós de estudarmos a teologia bíblica. Né? Em primeiro lugar, ela nos oferece uma melhor compreensão do enredo completo da Bíblia e de nosso papel nesse grande quadro. Ou seja, a gente vai entender um pouco melhor, né, como é que se deu esse enredo completo e qual é o nosso papel nesse grande quadro. É essencial para a hermenêutica, ou seja, para a interpretação correta da palavra de Deus. Uma vez que eu entendo, por exemplo, em que contexto que aquele livro está, né, e que existem esclarecimentos posteriores, podem existir esclarecimentos posteriores sobre aquele texto que eu estou lendo, isso já me traz uma compreensão melhor quando eu estiver interpretando. Por exemplo, eu estou lendo o Antigo Testamento, e lá fala a respeito de circuncisão, fala a respeito de sacrifício de animais, fala a respeito de um sistema sacrificial, cerimonial, ali na nação de Israel. Mas quando eu leio o Novo Testamento, eu vejo que essas coisas, por exemplo,
eram como sombra que apontavam para Cristo. Ou seja, o Novo Testamento está me trazendo luz para compreender o Antigo. E eu entendendo esse enredo, eu vou interpretar ali o Antigo de forma correta, à luz do Novo, não tentando aplicar diretamente a mim, entendendo que eu tenho que me circuncidar ou tenho que fazer sacrifício de animais, porque Cristo, nós vamos ver em Hebreus, que Ele já fez um sacrifício de uma vez por todas. Logo, não há mais necessidade de fazer sacrifícios animais como acontecia no Antigo Testamento. Então, vocês observam como é importante a gente compreender a teologia bíblica para compreender corretamente os textos bíblicos. Ela nos ensina como o Antigo Testamento se relaciona com a pessoa de Cristo. Meus irmãos, algumas pessoas talvez pensem que Cristo só aparece ali no Novo Testamento, né? Ou seja, a gente só vai aprender a respeito de Jesus quando chega no Novo Testamento. Só que, meus irmãos, toda a Escritura fala a respeito de Jesus. O Antigo Testamento, ele está cheio de profecias, de tipos, de sombras, de sinais que apontavam para Jesus Cristo. Desde Gênesis. Em Gênesis 3,15, nós vamos ver que é prometido um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ela está prometendo a vinda de um Redentor, que é Jesus. Então, todo o Antigo Testamento você vai observar promessas, sinais, sombras, tipos a respeito de Jesus. Quarto, ajuda-nos a compreendermos os aspectos de continuidade e descontinuidade entre as alianças divinas, prevenindo-nos de muitos equívocos e suas consequências danosas, né? Como eu falei, se a gente não entender que tem aspectos que já passaram e aspectos que continuam, o que acontece? A gente pode querer trazer de volta algo que já encontrou seu cumprimento, ou o outro extremo oposto também pode acontecer. A pessoa pode negligenciar algo que permanece. Por exemplo, se alguém achar, não, esses 10 mandamentos são coisas para o passado, é só lá para o povo judeu. Ah, então tu já pode matar, já pode roubar, já pode mentir, já pode desonrar o pai e a mãe. Não. Então, às vezes, por não compreender certos aspectos de continuidade e descontinuidade, as pessoas incorrem em erros. E é muito importante a gente entender os detalhes de como essas coisas acontecem, certo? O que passou, o que não passou, o que continua, o que permanece, o que não permanece mais. Quinto, auxilia-nos a entender como cada parte das Escrituras contribuem para o plano de Deus. Como eu falei, cada um desses livros da Bíblia, essas histórias, ele teve a sua contribuição nesse grande enredo. Entendeu? Teve um motivo para Deus fazer uma aliança com Noé. Teve um motivo para Deus fazer uma aliança com Abraão. Teve um motivo para Deus separar a nação de Israel e fazer aliança no Sinai. Então, a gente vai entender qual foi o motivo. Por que isso aconteceu? Tinha um motivo para o desenvolvimento dessa promessa que Deus fez. Então, quando a gente estuda a teologia bíblica, isso ajuda a gente a entender como cada parte das Escrituras contribui com o todo. Em sexto lugar, ensina sobre a herança teológica encontrada em importantes confissões de fé histórica. Isso não é algo que a gente está inventando agora. Olha, novidade aqui, a teologia bíblica, Batista Reformada, novidade, o pastor está trazendo aqui, ele inventou. Não, nós vamos encontrar esse ensino, por exemplo, na nossa confissão de fé, que foi escrita em 1689, né? Então, a gente está aprendendo com o legado de importantes confissões históricas, com o legado da história da igreja, né? Tem compreendido a forma como nós temos entendido as Escrituras há séculos e séculos e séculos. Então, isso ajuda a gente a compreender, por exemplo, o que diz lá na nossa confissão de fé quando fala a respeito de um pacto da graça. Quando a nossa confissão de fé fala sobre um pacto de obras, sobre uma aliança entre o pai e o filho, né? Então,
quando esse importante documento histórico fala sobre esses assuntos, a gente também vai aprender sobre isso. Sétimo, apresenta uma noção elevada a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, o mediador, né? Então, como eu falei, às vezes a gente tem uma noção pequena a respeito de Jesus, né? Ele veio ao mundo, né, há 2000 anos atrás, né, viveu ali os seus 30 e poucos anos e morreu, ressuscitou e pronto. Mas você não entende, às vezes, que toda a Escritura fala a respeito dele. Não entende, às vezes, que antes da fundação do mundo já havia um concerto, um acordo entre o Pai e o Filho para a salvação de um povo, né? Quando a gente começa a estudar e ver, por exemplo, como aqueles personagens do Antigo Testamento, todos apontando para Cristo. A gente vê, por exemplo, como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Cristo morreu, foi sepultado, ao 3º dia ressuscitou. Que o povo comeu o maná, um pão que desceu do céu no deserto. Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, né? Você vai ver, por exemplo, que a serpente foi erigida no deserto. Aquilo ali apontava para o Filho do Homem que seria levantado, para aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Quando a gente começa a observar, está tudo falando a respeito dele. Então a gente tem uma noção mais elevada a respeito do Senhor Jesus Cristo, quando a gente começa a estudar a teologia bíblica. Essas coisas não são aleatórias, sabe? É interessante que Jesus ele disse, observais as Escrituras, porque vocês consideram ter nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. Ou seja, a gente olha para o Antigo Testamento uma nova perspectiva, né? Com a luz, né, de Cristo. Leva-nos a glorificar a Deus na contemplação da sua obra redentora. E quando a gente vê que tudo se encaixa, que tudo faz sentido, que não são histórias desconexas, que assim, aquele enredo que começou aqui em Gênesis tem um fechamento perfeito em Apocalipse, tu vê assim, nossa, não tem como ter sido um homem que inventou isso daqui. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem a ele deu para lhe pedir algo em troca? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quando a gente observa o plano de Deus se desenvolvendo na história de forma tão perfeita, encontrando a sua consumação de forma também tão perfeita em Apocalipse, isso leva a gente a glorificar a Deus. Nossa, que Deus maravilhoso, que fez um plano tão incrível, tão perfeito, com essa conclusão, essa consumação que nós encontramos no fechamento aqui em Apocalipse, certo? Então, esses foram alguns motivos para a gente estudar esse assunto. Algumas perguntas que podem ser respondidas ao nós estudarmos esse assunto. E agora vou falar um pouquinho a respeito desse princípio que eu estou falando, de observarmos Jesus Cristo como aquele que vai ser prometido no Antigo Testamento, né? E que vai aparecer, prometido no Antigo Testamento, e que vai ser revelado de forma plena no Novo Testamento. Esse princípio sempre deve ser retido em nossas mentes ao lermos as Escrituras, a saber, que a revelação e a doutrina da pessoa de Cristo e seu ofício são o fundamento sobre o qual todas as outras instruções dos profetas e dos apóstolos para a edificação da igreja são construídas e pelo que elas são esclarecidas. Portanto, o próprio Senhor Jesus Cristo manifestou isso de forma geral em Lucas 24. Deixe de lado essa consideração e as Escrituras deixam de ser o que pretendem, ou seja, uma revelação da glória de Deus na salvação da igreja. Abra comigo, por favor, Lucas capítulo 24.
capítulo 24, versículo 26. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele disse: Amém. Está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. Desculpe, vamos ler desde o verso 44. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei estando convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e salmos. Moisés, ele escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, começando por Moisés e passando por todas as escrituras, né, os profetas, os salmos, ele mostrava o que o seu respeito estava escrito ali. Ou seja, quando a gente observa as escrituras encontrando outra coisa que não Cristo, a gente vai chegar num outro caminho, né, que não é aquele pelo qual Deus estabeleceu. Aquelas coisas aconteceram para apontar para Cristo, para a salvação do seu povo, por meio do envio do seu Filho. Um resumo que o puritano William Ames fez sobre o Antigo e o Novo Testamento, ele disse: o Antigo e o Novo Testamento podem ser resumidos a essas duas coisas. O Antigo promete o Cristo que viria, e o Novo testifica que ele veio. Então, essa pequena frase já fala muita coisa para a gente. Qual é o resumo ali do Antigo Testamento? Promete o Cristo que viria. E o resumo do Novo? Testifica que ele veio. E eu acrescentaria, e anuncia que ele vai voltar. Amém? Então isso nós vamos observar nas Escrituras. Por exemplo, Lucas 24, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expôs que a seu respeito constava em todas as Escrituras, como nós acabamos de ler. E lá em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgastes nelas vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Aqui, eu gosto desse... Eu gosto desse esquema que eu preparei aqui, para ajudar a gente a ter uma compreensão a respeito do Antigo e do Novo Testamento, e desse enredo, mesmo que de forma resumida. Aqui eu vou apresentar um brevíssimo resumo de algo que vai ser aprofundado e destrinchado ao longo de diversas aulas aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Tudo bem? Aqui eu vou trazer para vocês alguns termos teológicos. O que é um termo teológico? É um termo que você não encontra explicitamente nas Escrituras. Você não encontra ele literalmente, mas o seu conceito está lá. Por exemplo, a trindade. Você não tem essa palavra trindade na Bíblia. Mas você vai encontrar na Bíblia que nós somos, por exemplo, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai encontrar na Bíblia um ensino de que existe só um Deus, esse Deus é tripessoal. Ele é Pai, Filho e Espírito. Aí, para cunhar um termo que resuma isso, o Tertuliano, um dos pais da igreja, chamou de Santíssima Trindade. Né? Então, esses termos teológicos resumem algum conceito que é encontrado nas Escrituras. Deu para entender? Por exemplo, pacto da redenção. O que é o pacto da redenção? É o acordo que foi feito entre as pessoas da Trindade antes da fundação do mundo para a salvação de um povo eleito. Por exemplo, quando Jesus ele orou, lá em João 17, olha o que ele diz, ó, João 17, verso 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja,
o filho está orando, dizendo: Pai, olha, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me deste para fazer. Agora me glorifica com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Então, pacto da redenção. O pai enviou o filho para uma missão. Ou seja, o filho não passou a existir só aqui. O Deus Filho já existia antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aconteceu um acordo na eternidade entre as pessoas da Trindade para a salvação de um povo eleito. A gente chama isso de pacto da redenção. Certo? O que é um pacto de obras? É um acordo condicional, em que, se você obedece, você é abençoado, e se você desobedece, você é amaldiçoado. Isso é o que aconteceu no Éden, aqui a árvorezinha, lá com Adão e Eva, né? Adão, ele era um indivíduo que representava um grupo. Quem ele representava? A humanidade. Então, a obediência ou a desobediência de Adão ia afetar toda a humanidade. Qual era esse acordo? Olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. O salário do pecado é a morte. A morte tem um aspecto físico, um aspecto espiritual e tem a morte eterna. A morte tem todos esses aspectos. Então a morte não seria uma coisa natural, a morte seria consequência do pecado, consequência da queda de Adão. Se Adão obedecesse, ele poderia comer da árvore da vida, ele poderia viver eternamente, entrar num estado de glória para com o Senhor. Tanto a obediência quanto a desobediência de Adão trariam consequências para toda a sua posteridade, certo? Por isso que Adão é aquilo que a gente chama de cabeça federal, que ele é um indivíduo que representa um grupo. Adão obedeceu ou desobedeceu a Deus? Desobedeceu. A gente sabe que a serpente enganou Eva. E quando a gente, só um detalhe, quando a gente observa a analogia das Escrituras, ou seja, a gente compara o Novo Testamento com o Antigo, o que o Novo Testamento nos traz luz a respeito daquela serpente? O diabo, a antiga serpente, você vai observar lá em Apocalipse que aquela antiga serpente é chamada do diabo. Né? Então a gente sabe qual é a identidade ali, né, de quem foi o enganador. Então, Adão e Eva pecaram, quebraram aquele pacto de obras, que dependia da obediência ou desobediência dele. Mas, nós sabemos também que o Senhor fez uma promessa em Gênesis 3,15. O Senhor disse à serpente que haveria inimizade entre os descendentes da mulher e a descendência da serpente, mas que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Saiu aqui. Certo? Então houve essa promessa. E nós vemos que, por conta de Adão ser o representante da humanidade, após a queda, a gente vê a maldade tomando conta do coração do homem. A gente vai observar a imoralidade. Deus vai observar o desígnio do coração humano e vai ver que ele é totalmente mau. Logo, os descendentes posteriores de Adão e Eva, você vai ver que Caim matou Abel. Né? Você vai observar ali que o descendente de Caim, que é Lameque, também já vai matar outras pessoas. Ele vai se tornar bígamo. Não se contenta, né? só com uma mulher, já quer mais de uma. Já vem desordem, imoralidade, maldade, após a queda. Por que as coisas são como são? Por que a gente observa o noticiário? Sempre tem desgraça lá nas notícias. Porque o coração do homem se tornou corrompido, maculado.
Você não precisa ensinar uma criança, por exemplo, a mentir ou a ser egoísta. É só você deixar de ensinar o certo que você vai começar a ver. Né? Porque desde pequenininho, ele olha para ti, sabe que é errado, vai lá e desobedece. Não é? Isso é por conta da queda. O ser humano ele passou a ser inclinado para fazer o que é mal. E você vai observar lá em capítulo 6 de Gênesis, que Deus vai mandar um dilúvio para limpar a terra de tanta maldade, perversidade que ali havia. Mas para que essa promessa pudesse, a promessa que ele fez lá em Gênesis, pudesse se desenvolver, ele tem que ter um remanescente. Então o Senhor preserva quem? Noé e a sua família, numa arca, né? Com todos os animais ali também. Então quando acaba o dilúvio, Noé vai adorar a Deus, Deus faz uma aliança com Noé e coloca um arco no céu, o arco-íris. E o que o Senhor fala? Que não ia mais destruir a terra de novo com um dilúvio, como ele tinha feito. Por quê? Senão ia ter que ficar mandando dilúvio toda semana, né? Então o arco-íris é o sinal da aliança com Noé. E o que ele traz? Ele traz uma estabilidade para o desenvolvimento da promessa, uma estabilidade física. Deus não vai destruir. Ele sabe o coração humano, mas o arco-íris lembra essa aliança de que Deus não destruiria novamente a terra por meio de um dilúvio. E é interessante que mesmo depois de Noé, né, começar ali de novo, Noé ainda não é aquele descendente esperado. Não passa muito tempo, Noé planta uma vinha e já se embriaga. Né? A gente vai observar que o Senhor tinha mandado os homens se espalharem, encherem a terra, e de forma desobediente, o que eles vão fazer? O contrário. Vamos nos juntar e fazer uma torre que chega até o céu para tornar o nosso nome célebre. O ser humano sempre desobedecendo a Deus. Aí o Senhor vai e mistura as línguas para que eles pudessem obedecer. Né? E de Ur dos Caldeus o Senhor chama Abraão, né, com quem ele também faria aliança. Ali que vai vir a circuncisão. Né, você lembra que tudo o que aconteceu ali com Abraão, mas Deus promete que por meio da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas, por meio da descendência de Abraão. Agora é importante notar que o descendente de Abraão, por meio de quem todas as famílias, as nações seriam abençoadas, vocês sabem quem seria esse descendente em última instância? Jesus Cristo. Abra comigo Gálatas. Vamos observar o Novo Testamento. A gente sabe que Abraão teve Ismael, Isaac. Isaac era o filho da promessa. Um era o filho da escrava e o outro era o filho da livre. Mas em último caso, o descendente de Abraão, por meio de quem todas as famílias, todas as nações seriam abençoadas, é Cristo. Abra Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E aqui, lá mais para frente, diz assim, verso 28, dessa-arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, em Cristo é que nós recebemos as bênçãos que foram prometidas a Abraão. É interessante que a Escritura vai mostrar um descendente físico e um descendente espiritual de Abraão. Então, os israelitas muitas vezes queriam dizer, não, nós somos filhos de Abraão,
por conta de uma descendência física. Mas uma descendência espiritual de Abraão é para aquele que tem fé em Cristo. Entendeu? Então esse é o verdadeiro descendente de Abraão, que herda as promessas que foram feitas a Abraão. Certo? Então, por meio da descendência física de Abraão, Deus faria a nação de Israel. Com a nação de Israel, Deus fez a aliança no Sinai, e o mediador dessa aliança foi Moisés. Então, ali, Deus dá os 10 mandamentos, 2 tábuas da lei, né? A primeira tábua diz respeito ao relacionamento com Deus, a segunda tábua, relacionamento com os homens. Além disso, o Senhor estabelece uma teocracia, ou seja, aquela nação seria regida pelo Senhor, debaixo das leis do Senhor. Então, tinham leis ali que eram leis civis, que eram leis que regiam aquela nação. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma lei civil em Israel que você não podia construir uma casa com terraço sem o parapeito, para as pessoas não caírem. Tinham leis relacionadas a quando alguém tentasse invadir a sua casa, a quando um boi chifrasse uma pessoa. Então tinham várias leis que estavam regendo aquela nação, que eram leis civis. Mas as leis civis, por assim dizer, elas serviam para Israel sob uma teocracia. Também tinham leis cerimoniais. As leis cerimoniais, elas estão debaixo de todo um sistema levítico que Deus estabeleceu. Por exemplo, sacrifícios de animais, dias de festas, dias de lua novas, sábados, etc. Essas eram leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais serviam para apontar para Cristo. Então, o povo de Israel, quando eu falo do povo de Israel, a gente sempre tem que lembrar daquela história, né? Que o povo de Israel estava cativo no Egito. Aí Deus mandou Moisés para tirar o povo do Egito. Aí vieram as 10 pragas. Aí depois o Senhor, né, com a última praga, que era a morte dos primogênitos, o Senhor tirou o povo do Egito, abriu o mar, guiou eles pelo deserto. Então é nesse contexto que eu estou falando, né, de Israel. E aí o Senhor estabeleceu todas essas leis que eram leis cerimoniais. Então tinha um tabernáculo, que era o local onde as pessoas ofereciam sacrifícios a Deus. O tabernáculo era assim, tinha uma parte de fora, que era chamada de átrio. Lá, né, eles sacrificavam os animais, o sangue dos animais, né, era coletado ali. Aí tinha a parte de dentro, que era o lugar santo, que tinha uma mesa com 12 pães, cada pão representando uma nação, uma das tribos de Israel. Tinha uma cortina que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. E dentro do santo dos santos é que ficava o quê? A Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança ficavam as 2 tábuas da lei, que é a lei moral, né? O que tudo isso representava? Todo esse sistema levítico, esses sacrifícios, representava que quebrar a lei de Deus é coisa séria, é pecado. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, por isso que eles sacrificavam o animal. E que o povo precisava de um mediador, de alguém que fosse interceder por eles. Era o sumo sacerdote, só ele que podia entrar lá, no Santo dos Santos. E ele derramava sangue na tampa da Arca da Aliança, que a gente chama de propiciatório. Só que todo esse sacrifício, ele era o quê? Imperfeito. Ele era tipológico, ou seja, ele apontava para frente. Era como se Deus estivesse usando coisas visíveis, palpáveis, físicas, para ensinar realidades superiores. Aquilo ali estava apontando para quem? Para Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito, porque ele é quem intercede por nós, à destra de Deus. Jesus Cristo é chamado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o sacrifício dele é feito de uma vez por todas e nos salva de todo o pecado. Jesus Cristo, ele não entra só no Santo dos Santos do tabernáculo, ele entra
à destra de Deus, no verdadeiro tabernáculo, para onde aquele tabernáculo físico apontava. Está dando para entender? E é interessante notar que quando Cristo é crucificado, quando Cristo morre para a nossa salvação e ressuscita para a nossa justificação, aquele véu que separava o santo lugar do santo dos santos é rasgado de cima a baixo, mostrando que em Cristo nós temos acesso a Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então todo aquele sistema que você vai observar no Antigo Testamento, todas aquelas regras, tinham um objetivo para cada uma daquelas coisas. Não era sem motivo. Tudo aquilo ali, como sombra, apontava para Cristo. Então, leis cerimoniais e leis civis tinham um objetivo durante um tempo. Ou seja, uma vez que as leis cerimoniais encontram o seu cumprimento em Cristo, nós não vamos voltar a fazer leis cerimoniais. Elas são como sombra. A sombra anuncia aquilo que está vindo. Uma vez que chega a quem ela aponta, você não precisa voltar às sombras. E as leis civis serviam para reger uma nação. E a gente vai observar que a antiga aliança era assim. A antiga aliança era nacional. Era uma aliança tipológica, te apontava para frente. Era uma aliança condicional. Se o povo de Israel obedecesse a Deus, eles iam ser abençoados na terra de Canaã. Se eles desobedecessem a Deus, eles iam ser amaldiçoados naquela terra, né? Então tinham condições. E essa é a antiga aliança. E nós vamos ver que aquele povo, em sua maioria, desobedeceu, né? O próprio Moisés não entrou na terra de Canaã. Isso é até interessante quando a gente nota que, de certa forma, de certo aspecto simbólico, Moisés representando a lei, ele não entra na terra prometida. Quem é que conduz o povo? Josué. O que significa Josué? O Senhor salva. O nome de Jesus é o mesmo nome de Josué, só que em outra língua. Uma versão, Josué é a versão hebraica, né, do Senhor salva. Então é interessante notar que até Josué é um tipo, que ele conduz o povo para a terra prometida, é um tipo de Cristo. Todo o Antigo Testamento está recheado dessas sombras e sinais. Então aqui a antiga aliança, condicional, tipológica, temporal, né, que ela seria passageira, ela tinha esse objetivo. Então cada vez mais, Cristo está sendo revelado. E para a gente concluir aqui, Deus fez uma aliança com Davi. Agora já no período da monarquia, Deus faz uma aliança com Davi e promete que um descendente de Davi ia herdar o trono para sempre. Quem foi o descendente de Davi? Sabe que ele teve um filho que foi Salomão, não é? Salomão foi um grande rei de Israel, mas a gente sabe que Salomão na sua velhice também cometeu os seus pecados. E o filho de Salomão, Roboão, então, fez com que o reino fosse dividido por sua insensatez. O descendente de Davi, que herdaria o trono para sempre, em último caso, quem é? Abra comigo Atos, capítulo 2. Verso 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ou seja, olha o que o texto diz. Deus havia jurado que um dos seus descendentes, o descendente de Davi, se assentaria no seu trono. 31. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo. Quando Deus falou que um descendente de Davi se assentaria no trono, ele estava falando a respeito disso, a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou e já está sentado à destra de Deus, né? Então, o descendente de Davi, Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, ou descendente de Davi, por meio de que assentaria no trono para sempre, é quem? Jesus Cristo. Então o que a gente observa? Que o Antigo Testamento promete o Cristo que viria. Em Romanos 5, você vai observar que por meio do pecado de um, todos se tornaram pecadores. Mas por meio da justiça de um, muitos se tornariam justos. Quem foi esse um? Adão. Primeiro Adão. Por meio de quem o pecado veio. Quem foi aquele que justificaria o seu povo? Jesus Cristo. Né? Então Cristo é o segundo Adão. No final das contas, ou as pessoas vão estar em Adão, tentando se salvar por meio das suas próprias obras e não vão conseguir, ou estão sendo representadas por Cristo e são salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Quem é o seu representante? Entendeu? Adão ou Cristo? Nós vemos no Novo Testamento que, como foi nos dias de Noé, vai ser na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra serão abençoadas. Nós vemos que ele é quem cumpre perfeitamente a lei de Moisés. Ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Ele é chamado do Cordeiro Pascal. Ele é o sumo sacerdote perfeito, né? Então todo aquele sistema levítico apontava para Cristo. Ele é o filho de Davi, que se assentaria no trono, e todas aquelas outras sombras e tipos que eu falei para vocês, alguns aqui, apontavam para Cristo. Então, em Cristo, nós encontramos o quê? O cumprimento daquilo que era a promessa. O antigo promete o Cristo que viria, o novo testifica que ele veio. Então, Cristo estabelece o quê? A nova aliança. A nova aliança para nós é um pacto da graça. O que é um pacto da graça? É um pacto que é incondicional para nós. Por que é incondicional para nós? Porque ele cumpriu as condições todas no nosso lugar. Adão não é um indivíduo que representa um grupo, é o cabeça, né? Cristo também representa um grupo. Quem Cristo representa? A igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Então Cristo cumpre todas as exigências divinas, como ele tinha acordado com seu pai. Ele vem, nasce de uma virgem, vive uma vida perfeita, em obediência à lei de Deus. Cristo jamais mentiu, jamais desobedeceu os pais, jamais pecou. E ele viveu uma vida perfeita e se entregou como um sacrifício para tirar pecados. Ele foi morto, sepultado e ressuscitou para a nossa justificação. Então, em seu sangue ele estabelece a nova aliança. E a nova aliança é o cumprimento. Abra comigo Hebreus 8. É o cumprimento dessas promessas. Vamos ver, Hebreus 8, verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. De fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Pois esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Então o que a gente observa aqui? A nova aliança, ela é superior à antiga. Então a antiga aliança era nacional, era com a nação de Israel.
O que Jesus diz, por exemplo, lá em Mateus 28? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações. A nova aliança, ela não é uma aliança nacional. Ela com crentes de todas as nações. Aquela distinção que havia de judeus e gentios é derrubada. Aquele muro que separava judeus e gentios é derrubado. Deus faz um novo povo. Quem faz parte da nova aliança? Aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que nasceram, não nascimento físico e são circuncidados, não. Aqueles que nasceram de novo, que foram regenerados. Aqueles que têm o coração circuncidado. Então esses que nasceram de novo, que um dia, por exemplo, você ouviu o Evangelho, creu em Jesus, isso é um sinal de que o Espírito Santo tocou no seu coração. Você foi convencido dos seus pecados, da justiça e do juízo. Isso é um sinal de que você nasceu de novo. Você se arrependeu, você agora confia em Jesus. Né? E como é que você vai expressar publicamente agora a sua fé em Jesus? Por meio do batismo. Então, se você nasceu de novo, se você confia em Jesus, você está nessa aliança, na nova aliança. Ele é o seu representante. Ele é o seu cabeça. Como é que você expressa publicamente? Por meio da circuncisão? Não, por meio do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo, ele vai ser essa expressão de que você faz parte do povo. Você está na aliança. Você está na nova aliança. E a ceia expressa a sua permanência. Né? Então a nova aliança, a antiga aliança, aqueles sacrifícios eram imperfeitos. Por isso que tinha que ficar fazendo direto, né? Na nova aliança não. Um sacrifício foi feito de uma vez por todas. E resolve de fato o problema do pecado. Na antiga aliança, condicional. Porque dependia da obediência ou desobediência do povo. A nova aliança, incondicional, porque Cristo obedece por nós. A antiga aliança tinha crentes e descrentes. Na nova aliança, só os crentes. Porque a entrada nessa aliança é a regeneração. Deu para entender? Então, como eu falei, isso foi só um resuminho, que também tem esse outro resumo que vocês posso passar para vocês, mas é o mesmo esquema, né? Aqui, o tipo, antítipo, aqui todo esse esquema que eu falei. As alianças que Deus fez, aqui ó, os textos bíblicos sobre elas. Aqui mais um esquema aqui no livro do Pascal Denot, né, que ele coloca aqui o pacto de obras com Adão. Aí no Antigo Testamento esse pacto da graça, que é essa promessa a respeito de Cristo, ele é revelado lá em Gênesis 3,15. E na Antiga Aliança, o Senhor lida especificamente, né, ali com a nação de Israel. É certo que tem conversões pontuais aqui e ali de gentios, mas eles vinham e tinham conhecimento a respeito do que Deus estava fazendo por meio daquela nação. Mas na nova aliança o povo vai para todas as nações, né? Então, a antiga aliança ela lidava especificamente com a nação de Israel. A nova aliança, os gentios são enxertados nessa oliveira. E aqui o pacto da graça ele é concluído. Então, a antiga aliança, promessa, cumprimento. Israel, o escopo daquela aliança Israel, aqui da nova aliança, todas as nações. Que é a comparação. Antiga aliança, entrada por nascimento físico. Nova aliança, entrada por novo nascimento. Antiga aliança, circuncisão era física na carne. Nova aliança, circuncisão do espírito no coração. Antiga aliança, a lei foi escrita sobre a pedra. Lembra das 2 tábuas de pedra? A nova aliança, a lei é escrita no coração. Então, na nova aliança a gente não fica sem lei. A lei moral de Deus é gravada agora na mente e no coração do povo de Deus. E a gente é capacitado para obedecer essa lei. Antiga aliança, a adoração era cerimonial exterior. Nova aliança, adoração espírito em verdade. Antiga aliança, um reino físico. Nova aliança, um reino espiritual. Antiga aliança, herança é terrena, terra de Canaã. Nova aliança, cidade celestial, novos céus, nova terra. Antiga aliança temporal, nova aliança eterna. Então a gente vê a superioridade da nova aliança em relação à antiga. E aqui para a gente concluir,
Uma coisa que eu gosto muito de observar é o desfecho da história. Agora, nesse atual momento, que Cristo já veio e vai voltar, a gente está num tempo que a gente chama de já e ainda não, que Cristo já reina, mas ainda não na sua plenitude, que só vai se dar na sua segunda vinda e consumação de todas as coisas. E agora a gente está chamando os pecadores a se arrependerem e crerem em Jesus. É o tempo que a gente diz, olha, o rei vai vir, se arrependam, creem no Evangelho. Mas vai ter a consumação de todas as coisas, que Deus vai fazer novos céus, nova terra, vai ter o juízo final, etc. E aqui, quando a gente faz uma comparação entre Gênesis e Apocalipse, há uma coisa muito interessante que a gente nota o desfecho perfeito na história. Em Gênesis nós vemos a criação do céu e da terra. Em Apocalipse nós vemos que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Em Gênesis nós vemos a criação dos luminares, o sol, a lua e as estrelas. Em Apocalipse não vai ter necessidade deles, pois o Cordeiro iluminará a cidade. Em Gênesis nós vemos a serpente, que é o diabo, tentando Adão. Em Apocalipse o diabo, que é a antiga serpente, é lançado no lago de fogo. Em Gênesis, nós vemos Adão e Eva se escondem de Deus e são lançados fora do jardim. Em Apocalipse, o povo de Deus habita eternamente com o Senhor. Em Gênesis, tem a proibição de comer da árvore da vida. Em Apocalipse, tem a permissão dos vencedores, salvos por Cristo, de comer da árvore da vida. Em Gênesis, nós vemos a entrada da contaminação da mentira pelo pecado. Em Apocalipse, nós vemos que não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação, mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, a história não vai se repetir, não vai ter entrada de maldade lá, né? Em Gênesis nós temos o paraíso perdido, em Apocalipse o paraíso restaurado. Em Gênesis o Salvador é prometido, em Apocalipse o Salvador triunfa sobre todos os seus inimigos, né? Concluímos então, sendo assim, notamos que a teologia bíblica é um assunto que toca em praticamente todas as outras áreas de estudo. Vai tocar na soteriologia, na escatologia, na eclesiologia. Então, quando a gente estuda a teologia bíblica, isso vai tocar em todos os outros. É como se fosse a coluna vertebral da teologia, né? Alguém já disse que a teologia bíblica é como a coluna vertebral da teologia. Uma vez que a forma como estudamos afetará a nossa compreensão de muitas outras doutrinas bíblicas, portanto, eis a importância de termos uma boa noção a respeito desses assuntos. Então, nós fechamos aqui. Eu trouxe alguns livros para, caso alguém queira se aprofundar no assunto. Temos esse, a gente está estudando esse aqui, mas caso alguém queira conhecer outros livros, tem aí também, certo? E é isso, nós finalizamos a aula aqui, e eu vou fazer uma oração e abro para perguntas e respostas. Pai, te agradecemos por essa aula, agradeço pela paciência dos irmãos, e agradeço, Senhor, por esse grande plano redentor que o Senhor preparou, Senhor, que o Senhor planejou. Ó Pai, que possamos cada dia mais compreender a Tua palavra e viver para a Tua glória. Que esses estudos venham trazer esclarecimento, devoção, amor, e que venha contribuir para a nossa santificação. Em nome de Jesus, amém.